Sejam muito bem-vindos ao podcast Dinheiro e Relacionamento. Hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Poliana Barros. A Poli, né, para os mais íntimos, a Poli é endócrino. E ela é uma mulher muito especial, ela é casada com Lira, né? Sim. E a Poli me procurou para fazer um trabalho de planejamento financeiro e hoje ela vai contar uma história de superação, né, Poli? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, Laís, fazer essa troca aí, que eu acho que esse assunto finanças é um assunto que interessa a todos, né? Sim. É fundamental, é importante. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, que bom. E hoje nós vamos compartilhar, né, Poli, aqui um pouquinho mais da sua história Sim. financeira. A Poli, ela é amiga das minhas sócias, uma grande amiga das minhas sócias. Ela entrevistou no podcast e de lá eu fui acompanhando você não sabia, mas já vinha acompanhando você até que ela procurou o Poupa Invista. Não, e tem mais um detalhe, que é a Paty, né? Porque, na verdade, eu até comentei com a Paty, estive com ela recentemente, até comentei com ela que eu ia vir aqui e ela ficou uau, porque ela sempre falava, eu, para quem não sabe, eu sou endocrinologista, atendo em consultório, então tem essa troca no consultório também, de conhecer um pouco dos meus pacientes, e uma dessas minhas pacientes queridas comentou, né, sobre essa estratégia de planejamento financeiro com você, e sempre ficou no meu radar. Eu falei, gente, mas isso seria muito bom. Sim. E aí, de uma outra vez, e assim, já há algum tempo acompanhando ela, quando foi da última consulta, acho que há uns 8 meses atrás, ela tornou a falar e eu falei, não, me dá o contato. Aí foi quando eu entrei em contato e já tinha todo esse link também, pelo fato de eu conhecer, né, as suas sócias. Então, eu acho que foi, assim, um caminho aí traçado, né? Providencial. Exatamente, porque nós né? Vamos falar não foi por acaso. Aqui também, né, Poli? Sim. Foi uma história muito boa. Quando você entrou em contato, eu me recordei da Paty. Eu falei, gente, nossa, que universo assim, né? Vai conectando tudo. E ali a gente começou a nossa trajetória. A Poli chegou para uma demanda bem específica, né? Como toda médica, né, Poli, assim, se tratando de finanças, é comum a medicina trazer essa expectativa de ter bons retornos, mas de olhar para as finanças e falar, eu posso mais. Dá para realizar mais coisas, né? E a Poli é casada, tem um filho já mais velho, não parece, tá, gente? Já tem o Eric, né? 20 anos, 20 anos, olha isso. Tem o Eric e a Nicole. E a Nicole, de 8 anos. Olha que especial. E quando você trouxe uma demanda específica, né, Poli? Você falou, olha, eu estou desconfortável aqui com as finanças, com os meus números, eu sei que eu posso mais, que eu tenho um potencial de mais. E você listou vários sonhos. Sim. E dali começou a nossa conversa, porque é muito comum, sabia, na medicina, assim, eu atendo muitos médicos e os médicos trazem uma dor muito parecida. Por que você acha que essa relação medicina-finanças? Olha, eu acho que, no geral, talvez dentro da medicina a gente evolui, né, ao longo aí, desde a faculdade, os estudos, e a gente realmente tem uma sensação de que, bom, eu já estudei muito, e fica aquela sensação que eu sei muito, né? E aí, às vezes, a gente não se dá conta de que, na prática, a nossa formação, ela não é em todas as áreas, né? Sim. Então, quando entra essa área, então hoje está muito comum as pessoas falarem sobre isso, né? O médico, ele aprende a ser médico, mas ele não aprende a ser empresário, ele não aprende, porque realmente a gente não tem essa formação. E eu acho que essa formação, às vezes, também tem uma relação com a cultura mesmo da família, né? Então, eu acho que, a depender, se o médico tiver dentro da cultura da família essa educação financeira já como algo que faz parte, assim, da história da pessoa, ainda ok. Mas no meu caso específico, assim como a maioria dos brasileiros, eu acredito, a gente não tinha, né? Então, era muito mais um ver as coisas acontecendo, mas sem muito planejamento. Então, eu tinha uma ideia, assim, de que era importante fazer planejamentos, mas até então não me incomodava muito, porque você estava ali, você estava trabalhando, aquela sensação de achar que eu sei, né? Sim. Porque a gente estuda, então a gente começa a achar que a gente sabe de tudo, e essa sensação foi adiando de certa forma, ter uma clareza e uma estratégia quando a gente fala em termos de finanças. E aí, o que realmente passou a me incomodar, e assim, foi o maior motivo de procurar, foi essa fase né, essa circunstância que o Brasil está vivendo, o receio do futuro. Sim. E saber
qual que é a melhor decisão, que é especificamente o motivo maior que me levou. Já há algum tempo eu já queria fazer esse tipo de planejamento financeiro, mas foi o fato de decidir sobre dar um passo maior. E aí escuta muito, o que é melhor, se é você realmente comprar uma casa própria, se é você fazer, digamos assim, uma poupança e pagando aluguel até então. Essa dúvida eu fui levando até que chegou um ponto que eu falei, eu preciso decidir. Uau. E eu precisava de alguém, mas realmente com a informação técnica ali, com experiência, para eu me sentir mais segura, porque eu estava muito insegura. Então, acho que o principal motivo assim que me levou a procurar planejamento financeiro foi essa sensação crescente de insegurança e que é muito atual no nosso país, né? Atualmente, né? A gente vive uma instabilidade aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer e tomar decisão sozinha nessa área sempre mais arriscado, né? E olha que interessante. Aí é para onde eu vou levar e eu acredito que foi o cerne da nossa relação. Olha, até senti uma coisinha gostosa aqui no coração. Mas a nossa segurança enquanto cristão não está na circunstância do nosso país. E quando você me trouxe isso ficou latente no meu coração, porque eu tenho essa vertente enquanto minha vida, eu respeito ao outro lado, não sei se o outro lado também acredita no mesmo que eu acredito, mas ficou desde o primeiro momento isso no meu coração. Acho que eu nunca falei isso para você. Você falou sobre segurança e essa situação, e é melhor deixar o nosso dinheiro aplicado ou comprar casa, e sempre o tópico segurança/insegurança ali tomava as nossas sessões. E aí, com o tempo, nós fomos conversando e você foi trazendo outras narrativas da sua relação, né, da sua espiritualidade, e eu me senti preparada para dizer exatamente onde estava a nossa segurança em meio a tantas decisões, né? Sim. E aí começamos a fortalecer a nossa relação, porque eu sou planejadora, mas sou cristã, né, e acredito sim que a opinião de Deus sobre as nossas finanças importa, mas respeito também quem está do outro lado e que às vezes não tem essa mesma fé que eu. Mas eu encontrei alguém com a mesma fé que eu. Então, a gente foi ali fazendo sessões, olhando planejamento financeiro tradicional, né, Polly? Então, olhamos, entendemos exatamente o que daria para ajustar. Fizemos os ajustes, te dei algumas orientações, mas eu ainda assim sentia que você ainda estava insegura em meio às decisões. Só que estava próximo de tomar uma decisão. Foi chegando dezembro, né? Então, a gente tinha um recurso guardado, a família tinha esse recurso guardado. Então, e aí, Laís, o que a gente faz? E o ponto, assim, de inflexão na nossa relação foi uma sessão que teve eu, você e o Lira. Sim. Acho que vocês estavam em casa e eu estava na Integre, inclusive, nesse dia. E a gente conseguiu ali ter um momento, assim, como família, porque eu só compartilhava com você, né? A Polly, importante dizer isso, porque dentro da relação conjugal você faz a administração, né, Polly, assim, de todas as finanças, e muito bem, viu, gente? Assim, eu tive que fazer poucos ajustes, mas eu tinha que trabalhar um ponto. É um ponto que eu não sei se necessariamente era comportamental, mas eu tinha que alargar a mente e dizer assim, você é capaz, sua família é capaz de acessar esse objetivo, né? E aí a Polly listava vários objetivos, mas tinha um que sempre ecoava ali, que era a moradia. E eu queria entrar nesse tópico, já a gente volta para a espiritualidade, mas eu queria entrar nesse tópico. Quanto tempo você mora na casa que você mora e o que permeava seus pensamentos quando você trazia isso no planejamento financeiro? Então, a nossa casa hoje, né, a gente já mora lá há 15 anos, então, de certa forma, eu acho que isso não é coincidência, não foi por acaso da gente estar... Eu via pessoas, por exemplo, que estavam morando de aluguel e, às vezes, num prazo curto já tinha que mudar, porque, por algum motivo, precisava fazer essa mudança. E a gente estava ali consolidado há 15 anos, então a gente já se sentia muito pertencente ao local, né? Então, assim, a nossa vida toda foi estruturada desde os princípios naquela região e a gente sempre se sentia muito confortável. Pensava em outros lugares, mas será que a gente vai sair daqui e tudo? Mas a gente tinha muito essa paz de estar ali e, de alguma forma, um chamado de estar ali. Sim. Então, a gente pensava em outras possibilidades, e aí é quando entra essa questão da segurança, que eu acho que é muito importante realmente falar, porque esse é um sentimento que atrapalha, né? Porque eu quero tomar uma decisão, mas e se der errado? Sim. Então, eu acho que o que me moveu a buscar essa questão do planejamento financeiro é porque eu acho muito ruim essa sensação de tomar uma decisão sozinha e depois ver um arrependimento de ter tomado uma decisão sozinha, sendo que eu poderia ter consultado, né? E eu vejo que um fator importante nessa decisão
é de abrir mesmo para humildade. Como você falou, a questão do médico, né? Ou às vezes de uma pessoa que já está mais velha, digamos assim, já não tem 20 anos, de ter essa humildade de falar, peraí, deixa eu voltar lá atrás, que talvez alguma coisa que eu não aprendi lá atrás, que eu poderia ter aprendido, mas não aprendi, e eu vou ter uma abertura, porque a minha sensação que eu tinha, assim, eu preciso, por exemplo, quando a gente ia fazer a nossa reunião, eu precisava da sua opinião, eu estava muito aberta, assim, eu tinha uma noção do que eu queria, mas para mim, eu estava muito aberta de saber a sua opinião, e eu acho que esse é um fator fundamental, que é essa humildade de buscar ajuda e também a abertura de querer mudar. Sim. Porque se fosse para eu continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo, não fazia sentido e talvez eu não teria tido o resultado que eu tive. Então, eu acho que isso é aquela disposição de realmente olhar para a minha situação hoje e falar, eu quero mudar. Então, essa decisão e ser de fato verdadeira, né? Porque eu falo porque na minha área eu atuo muito assim também, né? Eu ia comentar isso, eu ia falar na sua área parte, bem comum. Às vezes é fundamental que a pessoa que não está tendo resultado na saúde que ela está realmente buscando, ela ter essa humildade e essa chaminha assim, não, eu vou buscar ajuda, mas não só isso, ter uma abertura para pensar diferente, para ouvir uma opinião diferente. E se o que eu estou fazendo não está legal? E se o que eu estou fazendo tem uma outra forma de fazer ou de pensar diferente que vai me ajudar? Então, acho que isso daí foi o que fez dar certo, assim, principalmente. Uau, que demais, né? E eu queria contribuir um pouco mais sobre a sua fala e sobre o lugar de segurança, né? Que eu percebo, e o assunto aqui é dinheiro e relacionamento, eu percebi desde sempre um alinhamento dentro do seu casamento em relação ao tema finanças, né? Porque é muito incomum, tá, Polly? Assim, pode ser que não seja um dado da sua casa, mas é muito incomum os casais unirem as finanças, os casais entenderem exatamente o poder que é estar junto financeiramente. Qual a sua opinião, assim, a respeito disso? Olha, aí eu vou remontar até uma coisa, assim, que o meu pai, ele falava muito sobre isso. Ele falava que o casamento não... A chance dele dar certo se ele tiver o meu, né, separado. Isso é meu, isso é seu. E meu pai, ele tinha disso de experiência própria, uma sabedoria dele de falar isso, né? Mas, de alguma forma, eu concordava com isso, né? Porque o casamento, ele envolve essa união de duas pessoas e se tornarem uma só. Então, se tiver esses dois caminhos, fica difícil unir, fica difícil em outras áreas da vida você não tender a também querer separar o que eu quero, o que você quer. Então, buscar esse ponto de convergência e no meu caso especificamente, como sempre tem um que é mais favorável ou não a essa questão de lidar com finanças. E como lá em casa, nesse papel, tinha essa diferença, eu falei, então é aquela coisa, ninguém quer fazer, então eu vou fazer. Sim. Então, eu acabei ficando com essa parte de finanças e também não tive objeção, que isso também foi muito importante, né? De nunca, assim, pelo menos nos últimos anos, eu acho que o que fez dar certo também, não houve objeção nisso. Tudo bem, vamos concentrar aqui, administrar juntos aqui os recursos e os gastos. Então, isso Sim. acho que fez uma diferença muito grande. Fez mesmo. Falando em termos de planejamento financeiro, nós conquistamos o spoiler aqui do nosso podcast, é que nós conquistamos a casa que eles moravam há 15 anos. Sim. E eu tenho certeza que o ponto de partida foi essa união das finanças. Com certeza, se a Poliana olhasse para a receita dela e verificasse o quanto que ela tem de renda e o Lira também fizesse a mesma coisa, provavelmente não seria possível, Sim. de forma individual, vocês acessarem aquela casa, Sim. né? E como tem sido isso? Eu quero ir lá e daqui a pouco eu volto, mas como tem sido pensar que a decisão em conjunto, um casal, né, ali unidos em um só propósito, porque eu não vi quando a gente conversou e eu falei nesse dia, assim, de forma muito clara, eu vi vocês dois, os dois queriam muito aquilo. Sim, né? Sim. Então, foi muito especial, assim, ver vocês conquistando tudo isso, né, Polly? Nossa, assim, e eu acho que da forma que aconteceu, porque a gente tinha esse objetivo e... Assim como eu falei que eu acho que quando nessa área de finanças existe essa vontade de mudar e de fazer diferente, Sim. essa abertura, não houve tanto esforço, que eu acho que foi a principal lição, porque do pensamento, eu acho que do brasileiro de uma maneira geral, e da minha família não é diferente, assim, desde a infância, sempre foi um pensamento de que eu preciso me esforçar muito, sabe? Então, eu sempre tive essa visão, então, para conquistar as coisas, assim, até pela minha história de família, que foram, Sim. meus pais vieram do interior do Ceará, e de certa forma, assim, onde eles chegaram, era muito improvável e aconteceu, mas teve uma história de muita esforço e muita superação. Então, eu meio que aprendi que
o que a maioria das pessoas costuma falar, não, se você quiser crescer na vida, você tem que estudar muito, você tem que se esforçar muito, você tem que trabalhar muito. E não é que isso não seja verdade, mas não necessariamente é essa a história, porque no nosso caso, assim, apesar de ter acontecido, né? A gente teve essa abertura de procurar ajuda no planejamento financeiro, mas não houve esse esforço enorme no final. Porque eu acho que isso que é muito importante falar, porque a maioria das pessoas ainda acredita nisso, né? Sim. E outro dia eu estava até comentando, eu falei assim, olha, mas essa visão de que tudo que você vai conseguir, você tem que estudar muito, você tem que se esforçar muito, ela é uma meia-verdade. Para mim, eu evito divulgar isso porque, da mesma forma que a gente vê pessoas que não têm tanto esforço e têm um resultado, isso tem uma explicação. E aí, às vezes, a explicação vem da multiplicação, né? Realmente desse conceito de entender bom, sim, né? A gente sabe que às vezes uma fé de um pequena move montanhas. Sim. E em nenhum momento foi falado que nós cristãos, né, que de fato onde está escrito que eu tenho que me esforçar muito, sim, e que eu só vou receber algo se eu me esforçar muito. Então, isso a gente aprendeu que é difícil, só que isso faz muitas pessoas desistirem, porque sim, nesse aspecto de esforço, você pensa, não, mas isso é muito difícil, não vou conseguir. E no meu caso, a minha história que eu conto não foi essa do esforço, assim. Sim. É lógico, né? Eu fiz, né, algumas coisas ao longo da minha vida que realmente resultou, né, onde eu cheguei, mas eu às vezes até comento com algumas pessoas, às vezes eu me sinto, e eu acho até bom isso, eu me senti uma farsa no sentido assim, não fui eu. Uhum. Eu disse sim, né, assim como eu comecei o planejamento financeiro com você, eu disse sim, mas o que aconteceu depois não teve toda essa proporção do grau do meu esforço para o resultado. E eu acho que é importante as pessoas saberem disso, para elas entenderem que às vezes o que elas precisam é mais entregar, né, assim, esse cuidado, delegar esse cuidado e estar aberta e a confiança do que, de fato, se esforçar muito e ficar nisso. A gente, lógico, em alguns momentos, eu acho que tem um momento, tem hora de se esforçar e tem hora de descansar, mas a experiência que eu tive na relação de finanças, que não foi o esforço que me deu o grande resultado. E o que eu recebi, que eu me esforcei, foi pela graça mesmo, né? Não entendo de uma forma assim tão direta entre eu realmente, para eu conquistar alguma coisa, eu preciso me esforçar muito. Eu não acho que é por aí, não. Eu concordo, assim, eu concordo que quando eu olho para muitas histórias que eu acompanhei, Polly, posso dizer que, assim, uns 80% foram histórias em que algo ali foi agregado e que não foi o esforço. Na verdade, às vezes, uma técnica. Então, como você trouxe, buscar um profissional de planejamento financeiro, trazer esse lugar de humildade, entender, puxa, não é porque eu estou na medicina que eu tive contato com tanto conhecimento que, de fato, eu sei lidar necessariamente ali com finanças. Então, às vezes, a busca por um profissional também já é um posicionamento de alguém trazer técnica e falar, não, você faz esse movimento, mas esse movimento vai gerar esse resultado, né? Uhum. E aí o seu teve isso, com certeza, teve esse lugar de entender que existia uma receita, que eu sempre falei isso para vocês, assim, vocês, não sei por qual medo vocês têm de dar esse passo, porque matematicamente sempre foi possível, né? Só que é aquilo, acredito que tantas crenças estavam sobre vocês de tipo, sério, é simples assim que a gente tem que tomar essa decisão e agora a gente já consegue conquistar? Então, a gente carrega muito isso durante a nossa história. E se a gente for olhar para trás, eu me recordo, Polly, que uma vez meu pai compartilhou uma frase que ela ecoou por muitos anos, até nos meus primeiros anos de carreira. Ele, na frente da nossa casa, tinha uma família que tinha uma condição de vida, assim, bem acima da nossa. E ele falou para mim que aquela família com certeza fazia alguma coisa errada. E essa frase ecoou ao ponto de eu sempre preferi ficar no 0 a 0, porque se sobrasse, eu era aquela família. Uhum. E era isso que as pessoas iam pensar ao meu respeito. Então, eu não podia. E aí, nos primeiros anos de trabalho, eu fui já ainda alimentando daquilo. Quando foi em 2021, estudei sobre comportamento e eu falei, meu Deus, quanto recurso eu já deixei para trás para validar, porque meu pai sempre foi uma figura de autoridade na minha vida. Então, eu fiquei ali por anos validando aquela mensagem e não percebi o quanto que as minhas decisões financeiras eram alinhadas com a fala dele. Uhum. E eu precisei analisar aquela crença e disse assim, isso no quadrante, tem um quadrante de crenças, e esse quadrante é a aversão ao dinheiro, ou seja, dinheiro é algo ruim, eu tenho que me desfazer dele, e aí muitas pessoas ficam na dívida ou no 0 a 0 por conta dessa crença. Uhum. E eu tive que entender que não é por esse caminho, assim, eu sei gerenciar o dinheiro e sobrar não significa que na sociedade você dita como alguém que é uma pessoa ruim, né? E não só a questão do esforço, como também trazendo a técnica, as crenças também influenciam. As pessoas que ao longo da nossa história vão ali trazendo a mensagem
mensagens, pessoas também de figura de autoridade, como um planejador. Então, às vezes, você busca um planejador e ele diz assim, olha, você só precisa gerar mais X de receita. Pode ser que a mensagem que o planejador está imputando na sua mente o foco tem que ser dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais você vai ter solução financeira. Então, eu percebo também em toda essa história, tudo isso que você está compartilhando hoje comigo, que tem sim o lugar da humildade, que você, poxa, isso aqui não é algo que eu realmente tenho conhecimento, eu preciso buscar ajuda, mas somado a isso tem uma graça, né? Sim. Teve uma graça, assim, a espiritualidade que a gente nem sabia, né? Nós fomos conectadas por uma cliente, nós não sabíamos que nós compartilhávamos da mesma fé. E como eu disse no início da nossa conversa, desde o início o meu coração saltava, né? O Espírito Santo já saltava, assim, para eu trazer esse assunto, porque eu tenho constantemente isso, Polly, assim, nas minhas sessões. Eu tenho uma sensação de que eu olho e falo, por que a pessoa está se limitando assim? Será que eu consigo enxergar realmente além? Ou é porque eu tenho alguma habilidade matemática que seja de fazer uma conta? Por que a outra pessoa? Por que, Poliana? Por que você não enxergava que você era capaz de conquistar algo tão, para mim, tão palpável, tão rápido? Para mim era tão simples, eu posso dizer assim. Então, crença, técnica, o que era ali no meio do caminho? Eu acho que tem a ver com essa programação mesmo, com essa programação e que às vezes foi reforçada ao longo do tempo, porque num primeiro momento, assim, logo no início da minha carreira, sempre foi fácil trabalhar, porque para médico sempre, assim que eu me formei, sempre houve uma forma, se eu quisesse ter uma verba maior, era só trabalhar mais, que sempre tem plantões, sempre tem uma clínica que está precisando de médico para trabalhar, sempre existiam muitas ofertas, então sempre tive aquela sensação de que eu poderia gerar mais renda, mas como foi passando o tempo e eu não estava conseguindo me organizar, porque aquela velha história, né? Aumenta a renda, aumentava o padrão. Sim. Então, isso foi uma constante, até que chegou um momento que isso me fez questionar e me perguntar, peraí, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque eu olhava para o lado e via que o tempo estava passando, outras pessoas estavam conquistando e eu não estava conquistando. Sim. Então, eu acho que o fato do tempo estar passando e eu não ter ainda conseguido mobilizar e me organizar financeiramente falando, isso foi gerando uma ideia de que isso era muito difícil, que eu não era capaz. E essa dúvida era uma dúvida que me fez realmente procurar ajuda justamente por isso, porque eu falava, tem alguma coisa errada? Sim. E eu ficava imaginando, o que pode estar errado? Mas eu acho que foi muito dessa história de ter acreditado um dia de que era muito difícil, né? Entendi. De alguma forma, o tempo foi passando e esse resultado não foi veio e não tinha vindo, e eu acho que não é por acaso, eu acho que realmente ter acontecido agora trouxe um outro significado e ter acontecido de uma forma que não foi a que eu acreditei lá atrás, que eu precisava me esforçar muito. E aí isso quebrou, né? Então acho que foi muito bom isso ter acontecido, porque eu acho que se eu tivesse me esforçado muito e tivesse conseguido, isso teria, de certa forma, reforçado essa ideia do esforço, da lei do esforço, que eu preciso me esforçar, que eu preciso me esforçar. Então, como eu não mudei muita coisa na minha vida e o resultado veio, isso, até para outras áreas da vida, ficou essa lição de que será mesmo que é importante se esforçar? Será que eu não preciso de mais fé mesmo? Acreditar que eu consigo, né? Então, acho que o grande diferencial, tanto para mim quanto para o Lira, foi essa sua fala, que podem se planejar porque vocês conseguem, é possível. Então, isso faltava. Então, acho que isso foi o que reforçou a nossa decisão de ter segurança, porque, no fundo, a gente acreditava que a gente era capaz, mas isso estava tão no fundo que impedia a gente de tomar decisões, né? Sim. Mas olha que interessante a sua fala. Ainda assim, não me convence entender que, na verdade, você buscar um planejamento financeiro sabendo que é uma decisão de uma compra de um imóvel, é uma decisão... Eu recentemente ouvi isso de um especialista que é uma das decisões mais importantes. Quando se diz financeiramente, é a decisão mais importante. Como que você tem contato com um profissional? Que, de certa forma, sim, foi indicado, mas você teve contato 1, 2, 4 vezes. Quando chegou na sessão de definição, era a nossa 4ª sessão. O que foi construído ao longo do planejamento financeiro que solidificou naquela sessão e a gente falou, ponto final, vamos seguir, porque existe uma história, né? Um casamento. E aí, como que em 4 meses aquela decisão... O que aconteceu no meio do caminho? Olha, eu acho que essa abertura, né,
da gente pedir ajuda e querer ter um resultado e disposição para mudanças, fez as coisas acontecerem. Aí é onde não tem uma resposta, é onde entra o sobrenatural e aí acaba voltando essa parte espiritual. Porque se você me perguntar, sinceramente, eu não tenho explicação. Eu só sei dizer que houve algo de sobrenatural que aconteceu e que nos fez, até porque, como eu não tinha a segurança total e nem a certeza total do que a gente ia decidir, eu ficava perguntando, bom, e assim, a minha forma de decidir era assim, bom, se for para ir para esse caminho, a porta vai se abrir, sim, né? E essa foi uma fala que ficou muito para mim e para o Lira também, de você ter falado isso, olha, se for para ser da forma que for, a porta vai se abrir. E o fato é que o que fez a porta abrir, eu não sei explicar totalmente, mas as portas foram se abrindo. Então, assim, e é isso, assim, eu acho que não necessariamente iria demorar tanto tempo, mas o fato de eu acreditar que aquilo ali podia acontecer rápido fez de fato a coisa acontecer. Então eu acho que tem muito do sobrenatural aí agindo, que sim, às vezes uma mudança de posicionamento faz as coisas mudarem também, se alinharem. Então não foi sobre só se organizar financeiramente, foi a decisão de realmente pensar, refletir, organizar as finanças já fez as coisas mudarem, né? Então, eu não precisei primeiro comprar a casa para depois entender. Não, eu só pensei na possibilidade de comprar a casa e isso realinhou todo o resto. Então, eu acho que foi muito por aí. E vamos falar de planejamento financeiro. Polly, de 0 a 10, quanto você se considerava e como você se considera hoje organizada financeiramente? Quais são os desafios, assim, da vida que quase todo mundo enfrenta, assim, quando se trata de finanças, né? Olha, de 0 a 10, o quanto eu me considerava? Acho que um 6. Não, porque eu não era 8. Não, 8 sim, mesmo? 8 mesmo. Uhum. E hoje, eu tenho muito mais clareza, assim, porque antes eu tinha minhas finanças, assim, num caderninho anotado, que eu tinha noção se eu tivesse dúvida, na verdade, eu não tinha clareza, se eu quisesse saber, eu tinha que ir lá olhar. Hoje está na minha cabeça, né? Então, eu sei exatamente, assim, bom... e é uma coisa que eu falo de novo, volto a falar sobre a questão de cuidado com a saúde e emagrecimento, porque é a mesma coisa. Não é que eu estou fazendo, né, tudo de forma perfeita, mas eu tenho consciência de que naquele momento da decisão, aquela decisão que eu estou tomando, ela vai impactar no resultado. E eu estou consciente disso. Porque antes eu nem pensava. Eu só tomava a decisão ali, vou fazer isso, e não pensava no futuro, e depois ainda reclamava e achava ruim não ter um resultado. Então, eu acho que hoje tenho muito mais clareza, tenho muito mais consciência, e essa visão, assim, eu acho que o que muda muito tá mudando o foco de achar que eu só vou estar bem quando eu realizar meus sonhos. Então, acho que isso daí foi a principal mudança, porque eu acho que eu me senti, né, eu recebi tanto pelo fato de ter tido esse resultado na compra da casa, que isso me preencheu em outras áreas da vida, de eu saber que, bom... Assim como, por exemplo, eu não preciso ficar na expectativa, hoje eu estou aqui com a Laís, como que vai ser, como que não vai ser? Se eu estiver bem, a todo momento, fazendo o que eu estiver fazendo na parte da manhã, isso que importa, porque o que eu quero é essa sensação de estar... preenchida. Contentamento, né? Então, assim, eu tenho, lógico, meus sonhos, mas eu tenho que olhar para o meu agora e olhar e falar assim, olha, mas tá tudo bem já. Entendeu? Então, assim, eu reforço. Isso não é fácil, porque a gente vive num mundo que não gera essa consciência, né? Pelo contrário, gera o oposto, né? Que eu acho que esse é o maior desafio para todo mundo nessa área de finanças, é de imaginar que eu só vou poder relaxar quando eu conquistar minha independência financeira, quando eu conquistar aquele sonho, aquele outro. Mas se eu conseguir, e não plenamente, né? Porque, assim, isso é uma coisa que todo dia eu preciso abastecer e me lembrar disso, de que é possível. Só de eu lembrar que é possível estar bem agora, que eu não preciso conquistar nada para eu estar bem, só o fato de lembrar isso já me ajuda, né? Porque mesmo que eu não esteja bem, eu falei, mas dava para estar bem. Então, dava. Então, é uma possibilidade. Então, sempre, hoje, eu penso que existe a possibilidade de estar bem, do jeito que eu tô, da forma que eu tô. E, assim, vou continuar sonhando, mas eu não tô na dependência daquilo, entendeu? Então, assim, eu acho
que isso me ajuda muito e eu tomo as decisões mais conscientes, mas se por acaso naquele momento eu optei por não priorizar naquele momento exatamente as minhas finanças, isso não vai gerar em mim um sentimento de frustração e de mal-estar, porque isso sim acaba refletindo depois em outros resultados ruins, né? E sabe por que eu disse 8? E eu vou complementar essa sua frase. Porque eu não via irresponsabilidade, como a maioria dos brasileiros. Assim, não realizava grandes sonhos, mas os sonhos que você realizava era dentro do que comportava a sua casa. E parece muito básico, tá, Polly? Assim, mesmo que ficasse no 0 a 0 ou sobrasse um pouco, ainda assim é uma medida de responsabilidade financeira. Então, eu percebo que falta muito isso, né? O endividamento, ele chega por antecipação de sonhos. Eu também tenho que ter cuidado que às vezes eu deixo de sonhar, eu olho e falo, não vou acessar, então eu fico aqui também no presente vivendo uma vida mais simples, mas às vezes até abaixo do que você poderia viver. Mas a maioria dos endividamentos, eles vêm pela antecipação de sonhos, né? Então, eu percebo que você conseguir lidar e entender que, puxa, se eu não consigo ainda realizar, tudo bem, então eu vou viver aqui a minha vida com a minha família, né? De uma forma saudável, prazerosa, eu vou proporcionar para eles o melhor, né? Você e Lira proporcionando o melhor para os seus filhos, mas sem dar aquele passo a mais que é comum do servidor público, porque eu acrescento isso. A Polly, ela é bombeira, né? Então tem isso, é endócrina, é servidora pública do Corpo de Bombeiros. Então você tinha um viés do serviço público, Polly. Sim. Do empréstimo que eu acesso ali a qualquer momento, do salário ser certo, então não tem problema. Mas você não se enquadrava. Era muito interessante que, ao mesmo tempo que eu olhava, eu via você muito mais empresária do que tendo a receita, porque você conseguia ter muita clareza que, se não tivesse, ia se manter com aquilo, mas nunca dava aquele passo. Não, mas se eu atender X pacientes, eu consigo realizar esse sonho. Da onde que veio esse equilíbrio assim, financeiro de, mesmo sendo servidora, tendo todas as possibilidades que a maioria dos servidores tem de acesso a crédito, facilitadíssimo, ainda assim não se permitia dar um passo além do orçamento? Eu falei que eu dava uma nota mais baixa com relação a finanças, porque no dia a dia nem sempre estava tão consciente assim. Tanto que chegava, às vezes, no final do mês, puxa, mas já foi tudo? Como assim? Eu não tinha muita clareza de onde tinha ido, eu não tinha essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre, né, principalmente ultimamente, que eu tinha como foco, né, nos últimos, acho que 2, 3 anos, esse desejo crescente de comprar a casa, eu acho que você já me conheceu numa fase mais organizada, Entendi. Porque eu já estava com esse interesse. Então, eu estava adiando tudo, já numa fase de planejamento para me organizar, que eu pensava assim, tudo vai ser depois de eu comprar a casa. Eu tenho algum sonho, alguma coisa para realizar? Não, mas eu não vou dar esse passo maior enquanto eu não comprar a casa. Então, eu acho que foi por isso que me pareceu mais organizado nesse aspecto, porque eu estava com esse objetivo já há uns 2, 3 anos. Então, já há algum tempo eu estava me organizando, mas eu confesso que lá atrás não era assim, não. A oportunidade de viajar, de conhecer outros países, nem pensava nessa possibilidade de me organizar para comprar a casa. Entendi. Então, eu acho que foi isso. E o fato de ser servidora pública, isso vem de uma cultura de família, né? Eu aprendi isso que, principalmente aqui em Brasília, eu acho que boa parte das pessoas que têm a minha idade, que nasceu aqui, às vezes por ter familiares que são servidores, sempre foi um objetivo de vida fazer um concurso público e ter uma renda estável. Então, eu acho que veio da minha família de buscar isso e que algo diferente disso não é bom. Então, hoje, um desafio é desenvolver essa veia empreendedora e de ter mais confiança, porque acaba que o servidor público, ele pode ter menos fé, digamos assim, porque essa parte financeira já está meio que garantida. Então, ele não tem tanto que se policiar com essa relação de confiar que vai dar certo, que aquilo ali, porque ele já tem essa parte garantida. Só que hoje eu quero enveredar para os 50%, 50%. Não, ok, que bom que eu consegui ter essa parte que me dá uma segurança maior, mas eu quero me lançar mais. Então, esse é um desafio e que eu acho que vem de cultura de família mesmo, de não querer trocar o certo, né? As pessoas preferem ter um pouco garantido do que ter a possibilidade de ter muito mais e até poder ajudar mais as pessoas, porque eu acho que é proporcional também, né? Com certeza. É claro que no serviço público é possível desempenhar um papel muito relevante, ajudar mais pessoas, mas eu vejo um potencial ainda maior no serviço privado, em termos de alcançar mais pessoas e de uma forma mais personalizada,
não tão engessada como é no serviço público. Então, hoje eu tô, se quer saber, um desafio é esse, é um desafio de desenvolver mais o outro lado, de confiar também nesse resultado, e que isso é uma coisa que eu quero desenvolver, porque não foi uma coisa que eu aprendi desde pequena, pelo contrário. Eu quero caminhar para essa parte, para o empreendedorismo e falar da Poliana Endócrino, né? Sim. Nós compartilhamos de uma dor como profissional, né, Poli? Assim, fazer com que as pessoas tenham consciência de que aquilo é bom para ela, a saúde financeira e a saúde física, até mental. Mas não é simples sair da intenção para ação. Não é simples eu falar, te dar uma orientação pós-sessão e você, no meio do caminho, ter necessidades, às vezes até emocionais e, puxa, tomar decisões ruins. É da mesma forma no emagrecimento, no cuidado da saúde. Que tipo de técnicas a gente pode ajudar aqui para finanças, delivery? O que a gente pode fazer aqui como parceiras, eu posso dizer assim, colaborando na vida do paciente, mas pensando na sua área em específico, no emagrecimento, assim, quais são os desafios e as soluções que a gente pode trazer aqui? Hoje eu falo muito sobre emagrecimento consciente, né? Para as pessoas lembrarem que existe um emagrecimento, um resultado, e eu acho que nas finanças também, que a pessoa pode ter e ficar milagrosamente rica da noite para o dia, sem ter tanta consciência, ou às vezes sem ter tanto a responsabilidade. E aí eu costumo falar de algumas ferramentas que são importantes para ter um resultado no emagrecimento consciente, e aí eu falo sobre a consciência, eu falo sobre a questão da pessoa desenvolver um domínio próprio, ela ter uma visão de que ela pode mandar nela mesma, que ela não não precisa a todo momento ser mandada por outras pessoas ou por outras circunstâncias. Sim. E também os hábitos, o fato dela repetir um comportamento saudável, né, com frequência. E aí, dentro dessa visão, eu vejo que essa forma de emagrecimento consciente, ela não atrai muita gente porque ela requer essas habilidades e as pessoas, na maioria das vezes, querem um resultado rápido. E eu acho que nas finanças é a mesma coisa. Quando a pessoa decide investir em algo super arriscado, sei lá, vou confiar que eu vou ganhar na Mega Sena e tudo, é um atalho e que as pessoas querem um caminho mais rápido, que não envolva tanto a consciência, que às vezes no início é mais, digamos assim, você enxergar o que está acontecendo com você, às vezes incomoda e é desafiador. E aí eu falo sobre a importância, um dos princípios que eu falo do emagrecimento consciente é o apoio mútuo, que é justamente isso, é a abertura em buscar ajuda e, ao mesmo tempo, entender que depois que você aprendeu algo, é fundamental para que você continue tendo o resultado que você quer, você passar isso adiante. Então, acho que nas finanças, na parte assim de quem tem um contexto familiar, é importante compartilhar o aprendizado que teve, e no emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa que muitas vezes está ali tendo um resultado no emagrecimento, é importante que ela passe a, de certa forma, contagiar as pessoas próximas sobre a importância de ter uma alimentação saudável, a importância de fazer um exercício físico. E com a vida, o exemplo dela, ela trazer outras pessoas, que isso vai tornar para ela o processo mais constante, né? Sim, ela vai fluido, ter essa constância. Né? Vai ser mais leve, né? Exatamente. E aí que está a união, as finanças no casal. Se você parar para pensar, como casal, imagina um buscando ajuda e o outro não buscando ajuda. Imagina só. Não é possível ali sustentar, né? Então, de fato, é importante que a família colabore. Gustavo Cerbasi, que é uma grande referência na área de finanças, ele diz que a sua família é seu time. Comunique o seu time, seja no momento de endividamento, compartilhe exatamente onde que você está e para onde você está indo. Então, às vezes, o detalhe sobre a dívida, às vezes você está alimentando nos seus filhos, né? Seja viagens, necessidades que não estão compatíveis com a sua realidade financeira. Então, junta todo mundo na mesa, fala do momento, não vai ser simples, como também no momento bom, né? Então, a família é um time, né? Então, assim como dentro da alimentação, você também consegue usar as mesmas técnicas, porque se fosse assim, se fosse tão simples, todo mundo seria magro e rico. Verdade. Se fosse tão simples sair da intenção para ação, se o gap não fosse tão grande, né? Então, a interferência seja da sociedade, né? Quais são os meios que você hoje circula? Onde que, de fato, você tem se movimentado, né? Hoje, onde você tem tomado suas decisões financeiras, bem como a alimentação, né? Então, pensa, o que você tem deixado ali à plena disposição? Tem um estudo, Poli, que eu adoro, que se chama Arquitetura de Escolha. Já ouviu falar? Não. Muito legal. Esse estudo mostra exatamente como você posicionar cada uma das coisas, assim. Então, por exemplo, você tem água de fácil acesso, a probabilidade de você tomar água é muito maior. Agora, coloca uma barrinha de chocolate aqui na sua mesa de trabalho.
né? A tendência vai ser você, de fato, utilizar essa barrinha. Então, é isso, é um pouco disso, né? E aí, assim, eu falo sobre esse aspecto de saber o que precisa ser feito, né? Como uma consciência técnica ali, e aí você desempenhou esse papel na minha vida na área financeira. E é importante também ter essa visão dessa consciência emocional do que está me impedindo, né, alcançar o que eu quero. E aí, na prática, o que eu falo que é ruim? Não é a pessoa não ter resultado, não é a pessoa não emagrecer, por exemplo. Mas eu acho que o que é o pior, ela não não chegar onde ela quer chegar. Sim. E reclamar porque não chegou. Sim. Então, eu costumo falar assim, olha, tá tudo bem se você não emagrecer agora. Qual é o problema? Tá tudo bem se essa refeição sua não condiz com o seu objetivo. Não, assim, sinceramente, porque nem sempre eu pensei assim. Lá atrás, eu ficava assim, nossa, mas como assim? A pessoa me procurou, ela tá sofrendo com obesidade, ela tá com as taxas dela todas alteradas. Como é que ela não consegue mudar uma coisa que aparentemente é simples? Mas hoje eu já entendo que o problema não é não fazer as escolhas certas. O problema é continuar e lá na frente reclamar do resultado, né? Porque se tá tudo bem, você entender o que você precisa fazer e você tem uma decisão consciente de que não é possível fazer isso agora, mas depois que acontecer, digamos assim, você não chegar no resultado que você quer, eu acho que nas finanças é a mesma forma. Imagina, se eu nunca me organizo, se eu nunca procuro uma ajuda financeira e lá na frente, ai, por que a minha vida tá do jeito que tá? Nossa, mas você já procurou alguma vez fazer um planejamento financeiro? Não. Aí, como assim? Né? Tipo, sabe? Então, são coisas assim, óbvias que às vezes é deixado passar, né? Sim. Eu chamo isso, Polly, na técnica que eu uso, que poucas vezes eu compartilho com os clientes, de ecossistema financeiro. Então, a gente tem que construir um ecossistema, um modelo que funciona. Por exemplo, tem clientes que têm muito problema com atrasar contas, porque são mega ocupados. Não existe irresponsabilidade. Você valida e vê que no comportamento da pessoa, ela, tipo, sofre de estar pagando juros, mas ela não tem uma estrutura até financeira para aquilo funcionar. E você vai lá, estabelece os pagamentos tudo no DDA. E aí, o primeiro mês, a pessoa já, meu Deus do céu, assim, não esqueci. Era só isso, Era só isso. Mas toda pessoa tem que ter um ecossistema, né, financeiro. E eu percebo, e eu quero levantar essa bola com você, eu percebi que no momento, foi interessante, até na sua construção, eu tinha um ecossistema padrão que eu tenho para todo cliente, porque eu percebo que o maior problema financeiro, ele está relacionado a acessar coisas que não são o momento. Parcelamento. A maioria das pessoas tem essa demanda. Eu posso dizer que a cada 10 que nos procuram, a gente usa essa técnica, já ajusta, a pessoa já tem uma solução absurda, assim, de resultado. E aí eu encontrei com a Polly que o cartão de crédito era um vilão. Eu falei, Polly, vamos concentrar em um só local, né? Estabelecer um modo de funcionar, e fui tentando estruturar ali um ecossistema. Você disse, Laís, não sei se é bom, porque o cartão de crédito, a sensação que dá é que eu estou acessando uma coisa que não é minha, o débito, o dinheiro é meu, né? Assim, eu estou gastando o que eu tenho. Onde foi que isso tudo foi estruturado, assim, para você? E quando foi que você foi tomando forma dentro do planejamento financeiro, entendendo que um ecossistema estabelecido para você era um ecossistema que era simples, que era gasta no débito, concentra os seus gastos aqui, junta a receita, paga as despesas, e a gente foi estruturando. Como foi isso para você do outro lado, assim, ouvir tudo isso? Eu acho que isso foi, assim, testando e vendo o resultado e se conhecendo. Porque, assim, no meu caso específico, essa questão do cartão de crédito, eu continuar usando o cartão de crédito, isso para mim era tão difícil que às vezes para outra pessoa não é. Não. Eu realmente até então, tenho essa dificuldade de me organizar com cartão de crédito. Então, não adianta eu imaginar que isso vai mudar amanhã, né? Pode ser até que mude, mas, assim, para mim é mais difícil. Eu não sei exatamente por quê. E testando, eu já tentei me organizar com cartão de crédito. Não funcionou, né? Então, me conhecendo, fazendo uma tentativa e vendo que não funcionando e mudando a estratégia, eu vi que funciona muito mais. Interessante que isso emagrecimento é a mesma coisa. Não existe uma dieta ideal. Você tem que testar, você tem que ver se está dando certo e aí você realinha. Então, para mim, foi muito isso. Então, é tanto que para mim, para o meu perfil, é assim que funciona. Mas eu sei que tem outras pessoas que podem se organizar super bem com cartão de crédito. Só que eu precisei testar e eu precisei entender que agora não é o momento de usar cartão de crédito para mim. Não adianta eu insistir. Talvez para algumas pessoas é mais fácil, mas eu sou diferente. Então, acho que essas peculiaridades, eu acho que isso vem de personalizar mesmo, né? E entender que cada pessoa tem uma história. Pode ser que um dia isso mude, mas a minha realidade hoje é essa. E eu não preciso começar do mais difícil para o mais fácil. Porque, para mim, se eu tivesse que me organizar dentro do cartão, isso seria muito mais difícil. Então, eu acho que a ideia é começar do mais fácil para o mais difícil. Você consegue se organizar melhor no débito? Então, vamos ficar no débito. Não sei nem exatamente porquê, mas foi o que funcionou para mim. Isso tem uma metodologia que se chama IST. E o E ali vem
traduzindo fácil no inglês, ele disse que para você diminuir o gap entre a intenção e a ação, você tem que construir estratégias simples. Então, não bota o cliente para tabular todos os gastos, planilhar tudo. Tudo isso são formas complexas de se organizar financeiramente. E aí, quando a gente pensa nessa sua estratégia, a gente testou o modo padrão, porque todo cliente tem esse problema. Então, vamos testar, não funcionou, a gente recuou, entendendo que o seu modo de funcionar era gastar o que você tinha no débito, te trazia mais consciência. E é real, tá? Assim, não é poliana. Toda pessoa que gasta no débito, a dor de pagamento, ela é absurda. Essa técnica de dor de pagamento é uma das técnicas que a gente usa. Então, não vai parcelar, meu Deus, Laís, à vista, assim, no talo, não parcela, porque isso traz consciência e muitas coisas você vai deixar de evitar gastar. E isso tudo compõe a sua história, né, Poli, assim, dentro do nosso processo, assim, o que você deixaria, assim, como o ponto principal de buscar um planejamento, de aprender sobre finanças? O que você deixaria, assim, como mensagem para as pessoas? Assim, eu deixaria que... eu acho que o resultado que cada um tem fala muito sobre a trajetória, a história de vida da pessoa, mas não define, né? Então, assim, a fase em que a pessoa está, o resultado que ela está tendo, fala muito sobre uma programação que ela teve até então, né? Então, eu acho que a primeira coisa é levar em consideração esse resultado, porque por mais que eu me considere uma pessoa, eu sou uma ótima profissional na minha área, sei muita coisa e tudo, eu tenho que olhar para o resultado. Não dá para dizer que isso não significa nada, isso significa. Só que, ao mesmo tempo, não é para trazer o peso de que o fato de não estar tendo o resultado financeiro que você quer, que isso é algo estático e que isso você vai carregar para sempre. Não. Eu acredito que a primeira coisa, né, para qualquer pessoa que está escutando a gente, que de repente não está tendo o resultado financeiro que gostaria, é olhar para isso e entender o que isso significa. Ter a humildade que tem talvez algo que ainda não sabe, que pode aprender, que existe essa possibilidade, e encarar isso não como algo ruim. Eu sou uma pessoa, digamos, pior porque não entendo de finanças. Não. Mas é como um caminho que você, de certa forma, vai viver um processo, desde que você tenha essa humildade de reconhecer a dificuldade, procurar ajuda com essa disposição de fazer algumas mudanças. Então, de ouvir alguns puxões de orelha. Exatamente. E que o resultado é muito mais fácil do que parece, principalmente se a pessoa tiver um propósito. Porque o que é uma coisa que você conversou, né, com relação a finanças, por que você vai economizar ali ou vai adiar alguma coisa que você está com vontade de fazer naquele momento se você não tem clareza de qual que é o seu propósito? Então, quando eu reafirmo e lembro desse propósito, não, eu não vou fazer isso agora porque em breve eu vou conquistar algo muito maior. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é para as pessoas refletirem de verdade qual que é o propósito, porque aí depois que tem um propósito, tudo faz sentido. Que especial, Poli. Eu tenho uma mensagem no meu coração e também um propósito no meu coração, que compra de imóvel transforma muitas coisas. Eu tive diversas experiências ao longo da minha carreira, da mudança de estrutura familiar, da relação entre os esposos, esposas, e não só isso, mas também da pessoa se ver capaz demais, né? A compra do imóvel, eu imagino, quando vocês tomaram a decisão, imagina a Poli, assim, acordando de manhã na casa dela. Naquele dia que você me mandou a foto da assinatura da escritura, eu realmente imagino isso, porque eu vi muitos relatos ao longo desse tempo. É muito gostoso, e não só é muito gostoso, quando você vê porque é uma estrutura. Você vê a casa, principalmente a casa. Eu percebi uma diferença até do apartamento para casa, do impacto. Quando você olha aquele impacto, o que está diante de você agora que você não consegue conquistar? Porque, assim, é impressionante imaginar que uma família, a mesma família que há um mês atrás, tinha as suas receitas, tinha suas despesas, realizava os seus sonhos, mas agora está de posse de algo que é deles, né? Assim, que já começaram a sonhar sobre obra, reforma e o espaço gourmet para o churrasco. Sim. Então eu olho para tudo isso e percebo que não é uma irresponsabilidade dar passos, né? A minha mensagem sobre compra de imóvel não é uma irresponsabilidade, mas é importante. É muito importante. Claro, quando tem uma pitada, né, assim, de graça, de uma medida de graça, um sobrenatural, aí é melhor ainda. Mas é importante, né? A mensagem que eu deixaria, complementando o que você traz, é assim, se permita, sabe? Assim, se permita realizar os seus sonhos, mas os seus sonhos.
é importante reforçar isso, né? Porque esse sonho, eu desde sempre identifiquei que era o sonho da Poli e era o sonho do Lira. Não era o sonho porque os amigos conquistaram e eles ainda não tinham conquistado. Isso é muito importante em meio a uma sociedade que nós vivemos, com muita comparação, uma rede social nos cobrando de muitas coisas. Você tem que olhar para os seus sonhos, né? Então, era o sonho de vocês. Então, por isso que, quando aconteceu, uma medida de contentamento preencheu vocês, né? E aí, as outras coisas que, por vezes, vocês gastavam os recursos de vocês, perderam totalmente o sentido. Falou, puxa, por que isso? Porque era puramente emocional. As decisões que antes eram tomadas era para completar um espaço de uma não realização de um sonho. Sim. E agora que realizou, as outras coisas perdem um certo sentido. Então, por vezes, os clientes falam assim, Poli, mas não cabe, Laís, essa parcela de um financiamento. Eu já sei que a pessoa está direcionando emocionalmente boa parte do dinheiro dela para outras coisas que é o mesmo valor da parcela. Então, se permita, né, Poli, assim, realizar os sonhos. Se permita consagrar os seus sonhos. Se você carrega a espiritualidade, se você acredita em Deus, se você tem uma fé realmente para acrescentar nesse processo, eu diria bem isso, assim, não deixe de realizar. Porque na hora que você realizar, sua mente vai expandir, você vai se potencializar como profissional. Porque você vai buscar mais receitas e você vai acessar ainda mais sonhos. Não obrigada, é isso? Laís. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria te agradecer. Primeiro, por compartilhar a sua história, porque a gente tem vontade, Poli, de contar para todo mundo, mas como, um assunto muito íntimo, finanças, eu falo para Deus que eu tenho um privilégio de trabalhar com algo tão íntimo, porque eu entro em algo tão especial das famílias. Eu sou muito feliz com o que eu faço e poder separar esse momento para você falar para as pessoas o que você viveu a partir de uma decisão é muito bom, porque aí me dá espaço de falar, olha bem, né, eu compartilhar a sua história. Então, muito obrigada, assim, pelo seu tempo. É um prazer. Nossa, eu sempre recebo e aprendo cada vez mais de estar falando sobre o que acontece na minha vida e também é um momento de reflexão. Quando a gente fala e doa, a gente sempre aprende mais, né? Sim, com certeza. Então, que bom. Um beijo para você, beijo para o Eric, para a Nicole e para o Lira. Que vocês sejam muito felizes naquela casa, assim, que vocês realizem muitos sonhos, que vocês acordem todas as manhãs sendo ainda mais felizes, né? Porque foi um presente dos céus para a vida de vocês. E conta comigo para mais sonhos. Tem Disney, tem muitas coisas ainda. Com certeza. E um detalhe a gente não comentou, né? Que a Poli, ela corre, tem toda essa parte de atividade. A Poli é completa, gente. É uma endócrina maravilhosa. Muito obrigada, Poli, pelo seu tempo, pela sua entrega, pela sua história, né? Por você permitir Deus derramar a graça dele sobre a sua vida financeira. E ele tem mais, porque quando nós consagramos tudo a ele, o resto vem com muita facilidade. Não tem esforço, não é isso? Amém. É isso. Esse é o episódio da Poli, né? Esse é um episódio que tem muito tempo que a gente não grava, mas que agora meu coração assim encheu de muita alegria em saber que Deus me permitiu viver esse momento com eles, né, Poli? Então, acompanhe mais a gente, né? Tô um pouco emocionada ainda processando, mas acompanhe mais a gente, né? Curte esse vídeo, compartilha essa história, né? Acompanhe a Poli, a Ciendo. Faça uma consulta. Eu sou paciente dela, tá, gente? Esse mês eu ganhei até uma medalha. Ganhei medalha. Tem gamificação lá, faz você emagrecer, acessar resultados. Interligado. Tá tudo interligado. E acompanhe a gente durante essa nossa trajetória.